linguagem. Havia também uma descentralização política, ou seja, os reis, eles não eram quem mandava, né? Naquele tempo existia muito monopólio da Igreja Católica. Essa também foi uma época da peste negra, né, que assolou a população. O misticismo ele estava muito presente porque as pessoas elas tinham o hábito de acreditar em seres sobrenaturais, em seres e acontecimentos sobrenaturais, e era uma época onde prevalecia muito o irracionalismo. Bom, os primeiros registros, então, escritos, eles datam do século XII, né? E aí esses escritos, eles estão ligados ao trovadorismo, ou seja, são as manifestações literárias voltadas ao trovadorismo. E aí eles estão ligados, eu acho que eu digitei errado lá, o século não é 16, é 14, porque aqui já está do século XII ao século 14. Então eu peço para vocês reconsiderarem como século 14. Bom, o que seria então o trovadorismo? Naquela época, a escrita ela não era muito preservada, vamos dizer assim. As pessoas elas não tinham muito esse hábito da escrita. Então, o que que aconteceu? A poesia ela foi difundida em todos os cantos, né? De uma forma que ela fosse memorizada e transmitida oralmente, porque era muito mais simples fazer dessa forma. E aí, esses poemas, então, eles estavam sempre relacionados, né, ou acompanhados de instrumentos musicais e de dança. Então, eles eram poemas cantados. Esses poemas cantados, eles recebiam o nome de cantigas. Os autores desses poemas, eles eram chamados de trovadores. E aí, daí que vem o nome trovadorismo. Bom, os cantores, né, que são esses carinhas que vocês estão vendo na imagem acima, eles eram chamados de jograis. Bom, maior parte desses escritos, eles se originaram de uma região ao sul da França, né, que era denominada de Provença. Bom, boa parte dos escritos, eles se perderam, né, ao longo dos anos. Porém, os escritos que foram mantidos, que se conservaram, eles foram compilados, né, em cancioneiros. O que seriam cancioneiros, então? Seriam essas coletâneas de manuscritos, né? No caso, seria um local onde os manuscritos eles foram guardados, eles foram arquivados, vamos dizer assim. Bom, e quais seriam então as características do trovadorismo? Bom, o ambiente naquela época era palaciano, a arte era uma arte mais gótica, mais fechada. Bom, como eu já falei, né, eram produções que serviam para ser acompanhadas por instrumentos musicais, e aí como manifestações literárias daquela época. Nós temos as cantigas líricas, as cantigas satíricas, e na prosa se desenvolveram os cronicões, as hagiografias, os nobiliários e as novelas de cavalaria. Eu vou estar explicando um pouquinho mais lá na frente. Bom, o marco dessa época, então, foi a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveiroz. Bom, como principais escritores, a gente tem Dom Diniz, João Garcia de Guilhade, Paio Soares de Taveiroz, Pero da Ponte e Martim Kodak. Bom, explicando então um pouco mais sobre as cantigas líricas, a gente entra, né, nas cantigas de amigo e nas cantigas de amor. Sobre as cantigas de amigo, elas tinham uma influência mais ibérica, né, não era mais provençal, era ibérica. Elas apresentam, então, normalmente uma ambientação rural, e elas possuíam linguagem e estruturas mais simplificadas, ou seja, elas não eram muito trabalhadas. O tema mais frequente nas cantigas de amigo seria esse lamento amoroso da moça cujo namorado partiu para a guerra. Não necessariamente essa moça, esse rapaz, ele era mesmo um namorado, né? Por vezes era só alguém que ela tinha uma amizade, alguma coisa assim, mas ele era denominado como namorado. Por quê? Geralmente a moça, né, em questão, ela era uma donzela simples e geralmente solteira. E aí essas cantigas, elas remetiam muito à saudade. E aí a donzela, ela tem por confidente, então, uma mãe ou uma amiga. Aí partindo, então, para as cantigas de amor, ela já possui, então, raízes na poesia provençal, ou seja, mais da Provença.
Os ambientes, eles eram mais finos, mais aristocráticos, ou seja, eram ambientes mais suntuosos, mais pomposos, eram ambientes chiques, vamos dizer assim, das cortes francesas. As cantigas de amor, elas se prendiam a certas convenções, tanto de linguagem quanto de sentimentos. Eram cantigas muito mais trabalhadas. Nessas cantigas de amor, havia então um distanciamento amoroso, no qual essa mulher ela é levada a um plano, né, no qual essa mulher era tida como uma deusa, alguém que era praticamente inacessível. O eu lírico dessas cantigas, então, ele era, em sua maioria das vezes, ou ele era, na verdade, eu lírico masculino, né? Eram homens. Nas cantigas, então, a gente tem, né, Senhor, significando mulher perfeita, comprometida e inacessível, né? Porque às vezes era uma mulher que poderia ser casada, ou era uma mulher de uma classe econômica alta, no qual esse autor não tinha acesso, vamos dizer assim. E aí eu trago aqui um quadrinho para que a gente possa distinguir, né, as cantigas de amigo das cantigas de amor. E aí, nas cantigas de amigo, o eu lírico ele é feminino. Não necessariamente era uma mulher que escrevia. Na maioria das vezes era um homem escrevendo como se fosse uma mulher. Existe esse paralelismo, né, na cantiga de amigo. O predomínio é da musicalidade. O assunto principal, então, seria esse lamento da moça cujo namorado partiu. Havia um amor natural e espontâneo. A ambientação era popular, rural ou urbana, e uma influência da tradição oral ibérica. Já as cantigas de amor, o eu lírico ela era masculino, ou seja, tanto o autor quanto a pessoa da cantiga ali, ela era masculina. Havia ausência de paralelismo do par de estrofes, ou seja, não seguia esse conjunto certinho de estrofes. O predomínio era mais voltado para as ideias. O assunto principal, então, seria esse sofrimento amoroso, né, da pessoa que ele sofre por uma mulher que é idealizada, porém é uma mulher distante, uma mulher que não está acessível. Nas cantigas de amor, o que acontece é mais esse amor cortês, um amor mais de cortesia, de conquista, e também tinha o convencionalismo amoroso. A ambientação, então, era uma ambientação mais chique, né, uma ambientação mais da corte francesa, e a influência era muito forte provençal. Bom, aí a gente entra então um pouquinho lá nas cantigas satíricas, né? Que são outros tipos de cantigas que a gente vem citar aqui para vocês, além das cantigas líricas. Sobre as cantigas satíricas, existem as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Bom, esse tipo de cantiga, né? Ela foi a primeira experiência da literatura portuguesa. Elas possuem importante valor histórico, como registro da sociedade medieval, ou seja, era uma forma da gente conhecer como funcionava a sociedade naquela época. Elas buscaram um caminho poético próprio, explorando diferentes recursos expressivos, ou seja, elas eram diferentes de tudo que existiu naquela época, e por isso que elas eram tão importantes. Bom, essas cantigas, elas se voltavam para a crítica de costumes, e aí os alvos, eles eram variados. Não existia uma classe ou um tipo de pessoa que era necessariamente alvo desse tipo de cantiga. Era qualquer tipo de pessoa da sociedade na época. E aí poderiam ser os clérigos devassos, ou seja, os padres ou as pessoas da igreja que cometiam atos que eram considerados é, atos que não fossem aceitos, né, pela sociedade. Eram cavaleiros ou nobres, né, que eram considerados covardes porque eles fugiram da guerra, prostitutas, e além disso, os próprios trovadores, eles entravam como sendo parte, né, dessas cantigas, eles também eram alvos dessas cantigas. Bom, falando então um pouquinho, né, das diferenças dessas cantigas, bom, as diferenças, elas não são rígidas. Porém, nas cantigas de escárnio, o que a gente observa é que o nome da pessoa, ele não é geralmente revelado, ou seja, é uma crítica mais indireta. A linguagem dessa cantiga, né, da cantiga de escárnio, ela é uma linguagem carregada de ironia,
de sutileza, de trocadilhos e de ambiguidades, ou seja, era uma linguagem de duplo sentido. Já a cantiga de maldizer, ela já costumava ser mais direta, porque ela geralmente identificava o nome da pessoa a qual ela estava fazendo essa sátira. E aí vinha essa forma de zombaria, ou seja, era uma forma de derrubar a pessoa mesmo, de falar mal. E aí essas cantigas, elas traziam junto consigo uma linguagem muito mais grosseira, por vezes até obscena e pornográfica. Então eram cantigas um pouquinho mais pesadas. Por conta do tempo, eu acabei não trazendo nenhum exemplo de cantiga, mas se vocês pesquisarem no Google, é bem fácil de achar. Bom, além das cantigas, né, a gente traz outros exemplos de manifestações literárias que existiram naquela época. E aí a gente traz os cronicões, que eram textos de caráter documental, no qual eram narrados os acontecimentos marcantes da vida dos nobres. Aí também existiam as agiografias, né, que eram relatos das vidas dos santos. Existiram também os nobiliários, que seriam os livros de linhagem dos reis e nobres, é como se fosse uma árvore genealógica. E as novelas de cavalaria, né, que originaram-se das canções de gesta, poemas de assuntos guerreiros. Influência do norte da França, onde os trouvères, ou seja, os trovadores, eles praticavam literatura épica. O enredo consiste nas aventuras de um cavaleiro solitário disposto a qualquer sacrifício para defender a honra cristã. Esse cavaleiro, ele era geralmente casto, fiel e virtuoso, muito valente, misericordioso e que estava sempre à disposição das belas damas. Há alguma presença de eventos sobrenaturais, como eu falei, o misticismo ele estava muito ali envolvido, né, nessas questões. Então, convencionou-se dividir os romances em ciclos, ou seja, conjuntos de romances que giram à volta do mesmo assunto. Ou seja, era o mesmo assunto, mas em ciclos diferentes. Bom, e aí eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida com relação ao trovadorismo, se vocês não entenderam alguma coisa, ou se eu falei muito rápido, ou se não deu para entender alguma parte do assunto. Tá tudo certo até aqui? Acho que sim. Qualquer coisa vocês podem digitar no chat que eu consigo ler. E aí eu trouxe então algumas questões para que a gente possa responder junto. São questões mais simples, é só para fixação, e aí mais à frente Lorena pode estar trazendo para vocês algumas questões mais sérias, vamos dizer assim, mais difíceis, né? Tomemos a palavra amigo. Todos conhecem o sentido com que esta forma linguística é usualmente empregada no falar atual. Contudo, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, a palavra amigo significou. Ela significava colega, companheiro, namorado, simpático ou acolhedor. E aí eu queria que vocês me respondessem. Namorado. Quem foi que respondeu? Namorado. Ah, foi Kátia. Não, é que eu não vi quem respondeu. Mais alguém? Namorado. Isso aí. Bem, isso aí mesmo. Elas representavam um namorado. Bom, assinale a alternativa incorreta a respeito das cantigas de amor. Bom, o ambiente era rural ou familiar. O trovador Acho, assume. Oi? Vou continuar. acho que a letra A tá errada. Tá certo. Mais alguém? Também vou na letra A. Eu acho que não é letra A, não. Você pode voltar lá rapidinho? Posso, sim. Eu acho que é a B ou a D, porque geralmente é o eu lírico feminino, mas eu acho que a B tá mais errada.
Não, Na as cantigas de amor. Pera, esquece, trocou. É A isso, letra é A isso. mesmo. Isso. Quando vocês forem responder uma questão, assim que vocês pegarem, é bom vocês grifarem o enunciado que pede lá, tipo, incorreta e cantiga de amor, para diferenciar. Porque às vezes a gente está lendo as respostas ali e a gente se perde no que foi questionado, e aí quando a gente olha a pergunta, a gente já vai direto no que está grifado, aí fica bem mais fácil da gente não se perder. Mas seria a letra A mesmo, porque nas cantigas de amor, o ambiente, ele era um ambiente mais cortês, era um ambiente da nobreza francesa, né? Então, era um ambiente bem mais chique. O ambiente rural familiar seria das cantigas de amigo. Bom, sobre as cantigas de amor. O trovador expressa amor à mulher amada, encarando-a como um objeto acessível a seus anseios. O trovador, velada ou abertamente, ironiza personagens da época. O eu lírico é feminino, expressando a saudade da ausência do amado. O poeta pratica a vassalagem amorosa, pois, em postura platônica, expressa seu amor à mulher amada. Ou letra E, existe a expressão de um sentimento feminino, apesar de serem escritas por homens. E aí, Letra D. mais alguém? Também acho que é a letra D. Muito bem. Então, vamos seguir. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre o trovadorismo ou eu posso seguir adiante? Por enquanto, não. Tudo bem até aqui, né? Ok, então. Então, agora a gente entra no humanismo, né? O humanismo ele fez parte lá da segunda época medieval. E aí ele já é do século XV ao século XVI, lá de 1434 a 1527. Bom, qual seria então esse contexto histórico no qual o humanismo ele participou, né? Nesse período, então, surge, né, a burguesia, uma nova classe social. A cultura era laica, ou seja, era uma cultura que não faz parte, né, de nenhuma religião. Ainda predominava, então, o antropocentrismo, ou seja, o ser humano ele tomou essa posição de centralidade em relação ao surgimento das humanidades. E aí, nessa época, então, surgiu o comércio e o crescimento das cidades. Bom, como grandes artistas, a gente pode citar Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. E aí a gente vem abordando, então, quais seriam as manifestações literárias desse momento. Na poesia, então, surgiu a poesia palaciana. Na prosa, houve a prosa didática e a crônica, e também o teatro em versos. Bom, falando um pouquinho então sobre a poesia palaciana, naquela época observou-se que o entusiasmo do trovadorismo, né, pelas composições poéticas, ele havia diminuído um pouquinho. Então a poesia ela se tornou menos praticada, né, no século XIV, mas ela foi renovada no século XV com a poesia palaciana. E aí a gente traz, né, uma pequena diferença, né, as opções que existiam, tanto na poesia trovadoresca como na poesia palaciana, para a gente observar. Bom, para a poesia trovadoresca, a música era essencial. Os temas geralmente eram voltados para a tristeza e para a saudade, e elas tinham a função social de educar os cavaleiros. O amor cortês, naquela época, ele significava a coita, a mesura, o galardão, o platonismo, ou seja, era uma forma de conquista, mas de alguém que não estava disponível. A mulher era designada como senhor, e geralmente era a suzerana do trovador, e havia essa rigidez na forma da escrita, né? Já na poesia palaciana, houve essa separação entre a música e a poesia. Os temas, então, eles eram bem mais leves, voltados mais para o entretenimento. A função social, então, seria a diversão, né? Trazer alegria para a corte. O amor cortês aqui, ele já é algo mais concretizado,
E aí partes do corpo, elas eram utilizadas, né, na poesia para expressar esse sentimento de amor, no caso eram utilizados olhos, coração, braços, eram utilizadas partes do corpo para determinar, para expressar, né, o sentimento. A mulher aqui, ela já era chamada de senhora mesmo, e era caracterizada como meu bem, e aí eram escritas de variadas formas. Já a prosa didática, ela tinha o intuito de doutrinar, né, os fidalgos e os nobres que possuíam o intuito de viver na corte. Então, era um tipo de poesia mais voltada para o pedagógico, para a educação, vamos dizer assim. Bom, e aí a gente vem falando então um pouquinho de um dos autores que foi muito importante naquela época, que seria Gil Vicente. Gil Vicente, ele tinha um intuito, em suas obras, de não se voltar para Deus, mas para os homens. Não que ele tivesse a igreja, ele não tinha essa intenção de se voltar contra ou de falar mal da igreja, das religiões e de Deus. Na verdade, ele tinha essa visão de falar para os homens e para a sociedade, né? É, dessa forma enorme de diversidade que existia, tanto entre as classes e os grupos sociais. Então, ele pegou para si essa missão de fazer uma poesia ou de fazer textos que fossem mais moralizantes, que fossem reformadores, ou seja, textos que pudessem mostrar como a sociedade agia. Então, o objetivo, né, em seus textos era justamente isso, mostrar como o ser humano ele pode ser egoísta, falso, mentiroso, orgulhoso e frágil diante dos apelos da carne e do dinheiro. Bom, Gil Vicente, então, ele tem, né, essa divisão da sua obra teatral. E aí ele tem, né, os autos, que são temas tradicionais, tanto de caráter moralista ou de caráter pastoril, e aí a gente vem trazendo, né, de caráter moral, os autos, que são o alto da barca do inferno, alto do purgatório e alto da barca da glória, que são textos mais voltados para a moral e bons costumes. E além disso, ele também escreveu as farsas, né? As farsas, elas são peças de episódios cômicos que apresentam tipos sociais. E aí tem a farsa de Inês Pereira e a farsa do Velho da Horta. E aí, quando a gente fala, né, de Gil Vicente, a gente lembra, né, do Alto da Barca do Inferno e lembra um pouquinho lá do Alto da Compadecida, que é uma obra de Ariano Suassuna, no qual ela tem, né, alguns pontos que a gente pode relacionar com o Alto da Barca do Inferno. E aí, mais à frente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu trouxe aqui, então, para vocês um trecho, né, do Alto da Barca do Inferno. E aí o diabo fala: entrai, eu tangerei e faremos o serão. Essa dama é ela vossa? O frade responde: por minha lá tenho eu e sempre a tive do meu. O diabo então fala: fazestes bem, que é fermosa, e não vos punham lá grossa. No nosso convento santo, o frade responde: e eles fazem outro tanto. E aí o diabo fala: que coisa tão preciosa, entrai, padre reverendo. O frade responde: para onde levais, gente? O diabo fala: para aquele fogo ardente que não temeste vivendo. E aí o frade: jura a Deus que não te entendo. E este hábito nem me val? E o diabo fala: gentil padre mundanal, a Beelzebub vos encomendo. E aí o frade responde: há corpo de Deus consagrado, pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isto. Eu hei de ser condenado? Um padre tão namorado e tanto dado à virtude. Ah, se Deus me dê saúde, que eu estou maravilhado. O diabo fala: não cureis de mais detença. Embarcai e partiremos. Tomareis um. Frade responde: não ficou isso na avença. E o diabo fala: pois dada está já a sentença. Aqui a gente pode observar o julgamento, vamos dizer assim. É ele quem fala, quem